Havendo, havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta mais uma sessão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje, 31 de maio de 2023. Cumprimento aqui os que estão hoje compondo esta Segunda Câmara, os desembargadores Francisco Gleidson Pontes, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, e justifico aqui a ausência da desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, em razão da mesma estar usufruindo de férias. Temos aqui também a presença da representação do Ministério Público, doutor Laércio, e da Defensoria Pública, doutor, eu chamo de Bené, doutor Bené, esposo da doutora Fernanda, um casal de muita amizade para todos nós. Então, aqui eu indago alguma objeção com relação à ata da sessão passada? Sem objeção, presidente. Não havendo nenhuma objeção, declaro-a aprovada. Nós temos aqui pedidos de preferência, inclusive com... Temos aqui alguns processos que foram, a pedido da relatoria, retirados de mesa, não é isso? Trata-se do item 5.70 da pauta, apelação remessa necessária 091 05 80 34 2014, e também o 5.81, apelação cível 58 73 22 2015. Nós temos agora pedidos de preferência com manifestação. Trata-se da apelação cível 016 50 82 82 2016, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Esse processo é da pauta 5.64. Apelante e apelado, segredo de justiça, de iniciais VAV da S, e apelante e apelado, município de Fortaleza. Nós temos aqui a manifestação a pedido da doutora Cíntia Belino. Ela se encontra na sala. Estou aqui, excelência. Eu indago, doutora Cíntia, dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, a palavra está com a nobre advogada pelo tempo regimental. Senhora presidente, só um instante. Pois não, desembargadora Iraneide. Esse é o município de Fortaleza, porque... É o município de Fortaleza, é o 5.64. Não, por favor, é o número 016 50 okay. 82 82 2016. Tranquilo. Pois não, doutora Cíntia, com a palavra. Eu gostaria de saudar a todos dessa Câmara, e em especial a relatora, e começar aqui fazendo um breve relato dos autos, para que Vossas Excelências possam entender porque eu estou aqui pedindo a majoração do valor de quanto indenizatório que Vossa Excelência, em primeiro grau, proferiu. Essa criança, na época dos fatos, ela tinha apenas 8 anos, estudava numa escola desde os 5, e por vários anos veio reiteradamente informando a administração da escola que vinha sofrendo violência e bullying. Era uma criança que tinha um comportamento especial, uma criança que sofria de transtornos de ansiedade e de adaptação, mas nunca foi uma criança que inventava histórias ou qualquer coisa do tipo. Até que... Meus gatos estão ótimos, desculpa.
Só um minuto, Excelência. Vou pôr eles para fora aqui, um minuto. Até que um dia, essas crianças encontraram com essa outra criança no corredor da escola, e essa criança sofreu violência sexual por parte das pessoas que reiteradamente o agrediam. Para espanto da família dessa criança, as aulas foram suspensas, os alunos foram liberados mais cedo, e até mesmo essa criança que sofreu a violência foi mandada para casa sozinha, sendo que ela ia para a escola e voltava. Em sede de depoimento, foram ouvidas as crianças em BO, por serem menores de 12 anos, não houve sequer algum tipo de processo na vara da infância. E também houve diversas coisas durante o processo que não foram feitas de forma correta e célere. Por exemplo, o próprio Ministério Público não teve acesso a um laudo. O laudo do IML só foi juntado, comprovando que realmente houve a violência, depois que a advogada particular, no caso eu, entrei no processo e fui pessoalmente buscar essas provas para anexar o processo. Enfim, ao final do processo, após muitos anos, o juiz proferiu uma indenização de R$30 mil para que isso fosse reparado, né, esse dano moral. Acontece que esse valor ele nem é condizente com o que os tribunais pelo Brasil pagam, principalmente para uma violência como essa, né? E no Paraná, por exemplo, foi tarifado o valor de R$120 mil para as vítimas de violência, tendo, inclusive, uma observação no próprio despacho do Paraná, de que quando se trata de crianças, isso deve ser levado mais em consideração. Essa criança hoje já tem 16 anos, mas até hoje ela sofre com as consequências do abuso que ela sofreu. E o valor que ela merece de indenização deve ser algo que seja equiparado tanto à violência sofrida, como também às posses de quem vai pagar. Obviamente, tendo ali o limite, que não vai haver nenhum tipo de enriquecimento, mas, porém, o valor que vai ser pago deve ser um valor justo, um valor que cause, pelo menos, uma questão de uma justiça reparativa nessa criança e na sua família. Então, eu estou aqui para pleitear que o valor indenizatório seja majorado, assim como também os honorários sucumbenciais que foram arbitrados pelo juiz, a fim de que se faça realmente justiça para essa criança e para essa família. Isso que eu peço que os nobres relatores possam acatar o meu pedido. Obrigada. Obrigada, doutora Cíntia. Com a palavra, a nobre relatora, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Obrigada, senhora presidente. Quero cumprimentar os eminentes pares aqui presentes e os que estão de forma virtual. Quero também parabenizar a doutora Cíntia pela objetividade da sua sustentação. E, senhora presidente, eu vou me ater aqui à leitura da emenda, que eu creio ser suficiente. Pois não, desembargador. Está assim vazada. Apelações cíveis. Ação de reparação de danos, estupro de vulnerável de estudantes praticada nas dependências de estabelecimento de ensino público, responsabilidade objetiva do ente estatal, indenização, dano moral configurado, quantum majorado, apelos conhecidos, desprovido o apelo do município de Fortaleza e provido em parte o apelo do autor. Cuida-se de apelações, na verdade, cíveis interpostas pelo município de Fortaleza e pelo menor de iniciais VA, VEDA, DS, buscando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação de indenização por danos morais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$30 mil devidamente corrigido, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Segundo os autos, o menor, 9 anos de idade, cursava terceiro ano de ensino fundamental na escola X, que não vou nominar, fora vítima de estupro praticado por 3 colegas nas dependências da escola municipal durante o intervalo das aulas.
O Supremo Tribunal Federal, em sede, recurso extraordinário de número 102.7633, São Paulo, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, ao apreciar o tema 940 de repercussão geral, assim decidiu, aspas, a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte elegível para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 4. Uma vez comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, compete à administração pública reparar o dano causado a terceiros por excessos ou desvio de função de seus agentes públicos no exercício de seus ofícios, caracterizando a responsabilidade objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Assim sendo, quanto indenizatório, eu estou majorando, segundo as peculiaridades dos autos, para R$50 mil. Recursos conhecidos, portanto, desprovido o apelo do ente municipal e provido, em parte, o apelo do autor. É como voto, senhora presidente. Só para fazer aqui um batimento entre o que está escrito aqui do seu fechamento aí. Conhecidos, né? Os dois apelos. Isso. Não provido o apelo do município. E parcialmente provido o apelo do autor. É do autor. Tá, exato. Isso mesmo. Com a palavra, o desembargador Evaldo, para a sua manifestação. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Presidente, eu já fiquei uma dúvida, eu gostaria de saber da desembargadora Iraneide. A questão dos honorários ficou 10%, né, desembargadora? Deixar aqui no dispositivo final. Não, se tiver fácil. Desembargador Evaldo, só um minuto. Foi objeto da fala da doutora, né? Da apelação. Isso. Ai, Jesus, esse mouse não quer vir. De qualquer modo, eu acompanho, eu já havia votado provisoriamente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Entendeu? É isso mesmo, desembargador Evaldo, somente a modificação com relação ao quanto indenizatório. Perfeito. Obrigado. Obrigada, desembargador Evaldo, e aqui eu me manifesto também, tive acesso ao processo e também ao voto da desembargadora Iraneide, e neste momento tenho a dizer que acompanho integralmente o seu entendimento, nobre relatora. Então, proclamo o resultado do julgamento. Apelos conhecidos e não provido o apelo do município e parcialmente provido o apelo do autor. Julgamento unânime nos termos do voto da eminente relatora, portanto, julgamento encerrado. Boa tarde, mais uma vez, doutora Cíntia. Boa tarde a todos, muito obrigada. Boa tarde. Bom trabalho. Obrigada. Nós temos aqui um outro pedido de preferência, e com manifestação aqui, é o item 5.29 da pauta, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, de número, apelação cível de número, uma sequência de 3 zeros, 6685, 72, 2019, em que a apelante Maria Marleide Duarte tem como advogada a doutora Juliana Martins Araújo e apelado município de Juazeiro do Norte, bem como a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Eu tenho aqui 2 perguntas a fazer. A doutora Juliana encontra-se na sala? Boa tarde a todos. Oi, excelência. Boa tarde, doutora Juliana. Dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. A segunda pergunta é que o desembargador Gleidson, no seu entendimento, conhece da apelação e dá provimento. Dispensa também a sua manifestação, e o desembargador Gleidson aqui só explica
para ela ficar realmente sabendo o fecho aí do provimento, desembargador. Dispensa também a sua manifestação? Dispensa, Excelência. Pois não. Só com o desembargador Gleidson aí. Pois não, presidente. Boa tarde a todos. A emenda está, assim, redigida. Administrativo, apelação, progressão funcional, Lei Municipal 4.434/2015. Requisito obrigatório, avaliação de desempenho, ato vinculado, omissão administrativa, recurso conhecido e provido, sentença de improcedência reformada. É como voto. Proclamo o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e provida. Julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator. Portanto, doutora Juliana, mais uma vez, boa tarde. Julgamento encerrado. Boa tarde, obrigada. Um bom dia a todos. Boa tarde. Nós temos aqui outro pedido de manifestação, diz respeito à apelação civil, a sequência de 30-2091-07-2000, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, em que na pauta é 5.50. O item, sendo apelante José Wilson Alves Chaves e apelado Ministério Público do Estado do Ceará, na pessoa hoje representado pelo Dr. Luiz Laércio Fernandes Melo. Dispensa a leitura do relatório, doutor Laércio? Dispensa. Então, com a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde a todos, excelentíssima senhora presidente dessa igreja Câmara, desembargadora Nailde, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Iraneide Moura, e demais membros desta colenda Câmara. Inicialmente, em reforço da argumentação já lançada nos autos pelo insigne promotor de justiça que subscreveu as contrarrazões do recurso, eu queria apenas começar com uma constatação de como é difícil 23 anos de uma ação, como é difícil neste país se condenar alguém por improbidade. Nas idas e vindas das legislações, ora se transforma em foro privilegiado, retorna à primeira instância, ora se modifica legislativamente para se livrar os ímprobos. O fato é que a imputação de improbidade ainda permanece viva, porque não há prescrição. A prova cabal de que o agente recorrido, a que ele é imputado a pecha de agente ímprobo por propaganda irregular, não institucional, mas com proveito pessoal, e às vésperas de uma campanha eleitoral, ou seja, com as expensas do erário. Então, está bem provado, não há em nenhum momento, embora o agente ímprobo e recorrente aqui invoque a ilegitimidade ativa, porque como é correntio nessas horas e nessas práticas de se imputar a terceiros ou a sua assessoria um ato que obviamente era de fato conhecido, que era, obviamente, quando o agente ímprobo aqui, o recorrente, invoca a questão de legitimidade, ele obviamente está lançando sobre terceiros a responsabilidade de ato que ele tinha conhecimento que não poderia fazê-lo. O artigo 37 da nossa Constituição é muito claro quando reconhece conduta irregular e passível das sanções de improbidade daquele agente que tem conhecimento de que não pode haver uma promoção pessoal em uma propaganda em que se deveria ser de nível institucional. Ou seja, no caso em específico, ficou bem provado em que o recorrente agiu nas vésperas de eleição com a intenção, obviamente, de favorecimento pessoal em termos de sua de angariar, ou seja, vantagem eleitoral, vantagem em uma propaganda gasta e paga com erário público. Eu trago aqui a colação a propósito
uma doutrina bem específica a respeito do tema, e um dos cultores mais hoje em dia festejados quando se trata de questão de improbidade, que é o Emerson Garcia. Eu tive cuidado aqui de transcrever em uma manifestação que calha ao caso em espécie. Especificamente, como se diz, eu achei interessante uma expressão calha-fiveleta, mas é o caso mesmo, parece que pôs uma fivela aqui no caso, em que se diz a preponderância do interesse também pode ser identificada, isso aqui ele fala de propagandas institucionais, pessoais travestidas de propagandas institucionais. A preponderância de interesse também pode ser identificada a partir de circunstâncias periféricas à publicidade institucional. E aqui a circunstância periférica é a questão eleitoral, que estava por trás e latente, estranhas a seus contornos estruturais. É o que ocorre quando circunstâncias de tempo, lugar e modo da veiculação potencializam os benefícios pessoais passíveis de ser auferidos pela autoridade ou pelo servidor referido na publicidade institucional. Esse aspecto torna-se bem nítido quando a propaganda institucional é incrementada no ano em que será realizada uma eleição na qual o agente concorrerá. Não é por outra razão que o artigo 73, inciso 6º-B da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, proíbe aos agentes públicos a prática de conduta que afete a igualdade de oportunidades entre os candidatos, assim considerada nos 3 meses anteriores ao pleito. Foi justamente isso que aconteceu. E em nenhum momento, se bem for observado o teor do processo, ele nega a existência do fato. O fato é existente, o fato ocorreu. Ele apenas imputa a terceiros, como é corriqueiro fazê-lo, pela prática. Então, assim, dizer que não houve dolo, dizer que não houve intenção, que não sabia, dizer que terceiros que são responsáveis pelo ato, isso me parece, é o que a gente chama, tem uma expressão, chama palimpsesto, que é apagar um texto antigo para colocar o texto que quer. Então, assim, me parece que é fazer tábula rasa da Constituição. Então, assim, aguardar-se 23 anos para que um agente ímprobo responda é algo, eu acho que não é razoável e não pode ser tolerado. Agora, fazer com que o tempo que sempre favorece as ações de improbidade seja elevada a um verdadeiro conceito de um instituto jurídico, porque o tempo tem feito isso. Tem sido verdadeiro instituto jurídico a apagar as manchas de improbidade, as manchas criminosas, as manchas, isso em todos os segmentos e estamentos do direito. O tempo passa e o tempo será que deve socorrer aos ímprobos? Essa é uma indagação que se faz e, em boa hora, o Ministério Público está vigilante, o Ministério Público estará sempre consciente de sua responsabilidade, inclusive, de imputar e pedir a responsabilização de todos aqueles que, mesmo sabendo das proibições, porque não se admite que um agente, que muitas vezes prefeito, muitas vezes conhecedor, inclusive, das proibições constitucionais, das proibições legais, tem conhecimento das vedações eleitorais, tem conhecimento, sabe bem o que é uma lei de improbidade administrativa, conhece, sabe que não pode fazer propaganda eleitoral em ano eleitoral, que venha depois, com o tempo, com o passar do tempo, ser beneficiado com o grande instituto que hoje socorre a improbidade administrativa, que é o esquecimento. Então, com a devida vênia de quem pensa o contrário, entendo que o tempo não pode socorrê-lo. Pelo contrário, o tempo só deve reforçar que o Ministério Público tem memória, as instituições têm memória, os processos têm memória e têm história, os processos existem para registrar e para não se fazer esquecer, para não se passar uma borracha dos atos de improbidade. Não pode ser imputado ao Ministério Público nenhuma demora no processo, porque 23 anos, e mercê das alterações legislativas, ora tem foro privilegiado, ora não. Então, são por essas razões, provada a legitimidade ad causam, que é uma das preliminares levantadas, provadas a questão de fundo, de que realmente a propaganda institucional foi uma propaganda pessoal, foi travestida de institucional, com o mero e claro propósito de violar a Constituição e favorecer o agente reputado ímprobo, é que o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida
e é assim que me manifesto, sem mais delongas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Laércio. E com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Obrigada, senhora presidente. Quero iniciar cumprimentando mais uma vez, digo mais uma vez, porque sempre que quando o doutor Laércio se propõe a fazer suas sustentações, o faz com muita propriedade, então quero mais uma vez parabenizá-lo. E com relação aqui ao processo, eu novamente vou me ater aqui à leitura da ementa, eis que entendo vá ser esclarecedora, mesmo que de forma bem sucinta. E está assim vazada. Pela ação civil, ação civil pública, improbidade administrativa, dano ao erário, propaganda institucional, material publicitário não juntado ao processo, impossibilidade de análise da prática do ato ímprobo, recurso conhecido e provido. Alega o recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva de causa. Essa preliminar eu estou rejeitando. E no mérito, pois não. Um instante. Vamos aqui apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva de causa, não é isso? Desembargador Evaldo. Acompanhamento e relatora nesse aspecto, presidente. Também acompanho a eminente relatora, portanto, preliminar de ilegitimidade passiva de causa rejeitada à unanimidade. Pode prosseguir. Obrigada, senhora presidente. No mérito, o STF, no área de 843.989 do Paraná, repercussão geral, reconhecido, tema 1199, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgado em 18 de agosto de 2022, publicado no dia 12 de dezembro do mesmo ano, reconheceu a ação de improbidade administrativa como parte integrante do direito administrativo sancionador e, consequentemente, sua aproximação com a seara penal conduz à aplicação da norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso 40, a aplicação da norma constitucional da Constituição Federal, que prevê a retroatividade da lei penal mais benéfica. O cerne da questão consiste em analisar se houve promoção pessoal do apelado, à época, chefe do Executivo, na vinculação de propaganda institucional custeada pelo município de Pacajus, publicada no Jornal Diário do Nordeste, de 7 de janeiro de 2000, intitulada, aspas, Pacajus ganha 7 novas indústrias, fecho aspas. Compulsando detidamente os folhos em que pese a incontrovérsia sobre a realização da propaganda institucional, o órgão ministerial não adunou ao processo a prova cabal com vistas a comprovar a irregularidade da propaganda institucional, de forma que não há como verificar a caracterização da promoção pessoal realizada por ato voluntário, desvirtuado da finalidade estrita da propaganda pública em alusão e, consequentemente, não se tem como constatar a existência de dolo específico capaz de configurar a prática do ato de improbidade administrativa de lesão ao erário. E assim eu concluo a apelação conhecida e provida. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Como se manifesta o desembargador Evaldo? Presidente, eu escutei atentamente, já havia visto o voto da eminente relatora. O que eu vejo é que a desembargadora Iraneide, ela realmente foi direto ao ponto com relação ao exame da argumentação
inclusive com relação ao doutor, representante do Ministério Público, doutor Laércio, a quem eu cumprimento mais uma vez, ele foi muito feliz nas colocações dele, mas eu vejo que a desembargadora relatora explanou o seu voto, e assim como bem fundamentado, eu vou ratificar o meu voto provisório acompanhando-a, presidente. Pois não, desembargador Evaldo, assim como Vossa Excelência o fez, eu também aqui ratifico o meu voto provisório no que diz respeito ao mérito da questão, dando provimento à apelação. Portanto, proclamo o resultado do julgamento preliminar de ilegitimidade passiva de causa rejeitada e, no mérito, apelação civil conhecida e provida, julgamento unânime nos termos do voto da eminente relatora. Nós temos aqui um outro pedido de preferência com manifestação, diz respeito à apelação civil 98.71.84/2013. É o 5.4 da pauta da relatoria do desembargador Gleidson, em que é apelante o Ministério Público do Estado do Ceará, aqui representado pelo doutor Laércio Fernandes Melo, e apelados Ana Edna Leite Leitão e outros. Eu indago do doutor Laércio, dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Então, pode iniciar a sua manifestação pelo tempo regimental. Boa tarde novamente a todos. Vou me dirigir diretamente ao excelentíssimo senhor desembargador, desembargador Gleidson, para mais uma vez tentar demonstrar a pertinência aqui da apelação, e o faço nos seguintes termos. Inicialmente, eu quero invocar as disposições da nossa lei de introdução ao direito brasileiro, em que determina que o juiz, ao sentenciar, ele deve sempre mirar os fins sociais das normas e os fins sociais do bem comum. É uma norma que tem passado a largo de muitas discussões e tem sido letra morta em nossos tribunais, com a devida vênia, e que também esta norma, hoje em dia, ela é constitucionalizada e é trazida para dentro do Código de Processo Civil, no artigo 8º. E o próprio Código de Processo Civil determina, hoje em dia, que ele foi constitucionalizado para que os princípios do direito constitucional sejam, obviamente, como um feixe, que ele comece a se espraiar dentro do Código de Processo Civil, uma nova cultura que se deve, então, atentar. Nesse caso específico, eu vou ser bem sucinto, notas de improbidade, várias notas de improbidade que foram lançadas pelo Tribunal de Contas, em que a nítida feição de improbidade, obviamente, que dentro de um processo do Tribunal de Contas há possibilidade do exercício do contraditório da ampla defesa, malgrado todas essas garantias, foram contra algum dos agentes aqui recorridos, lançada nota de improbidade. E aqui eu trago só para que a gente possa ter noção da gravidade da situação, é que, como por exemplo, aqui pormenorizando, a recorrida Ana Edna Leite Leitão, lá de Xarambi, ela teve desaprovação de 6 contas de gestão, 3 das quais em nota de improbidade, e aqui destaco os acórdãos, onde houve gasto de R$ 131.788, isso em preços históricos, sem um devido procedimento licitatório. Nós temos também, nessa mesma linha, os requeridos Francisco Fernandes de Almeida Filho, Carlos Roberto Mota Almeida, Maria do Socorro Pinheiro Coutinho, Ana Maria Patrícia, Francisco, todos eles em união de desígnios, restou no processo administrativo e no processo civil, demonstrado que eles realmente fazem parte de uma equipe que estava sucedendo, e sempre, obviamente, fazendo parte de uma gestão administrativa que, por fazer parte dessa equipe administrativa, não se instaurava um procedimento administrativo para se apurar essas questões de improbidade dentro da própria gestão, obviamente. Então, o que se invoca aqui, obviamente, que
a ação não versa propriamente sobre a ação de improbidade, mas uma ação que tem um nítido efeito cautelar e um efeito também de impedir que agentes ímprobos assumam cargos comissionados, cargos de provimento em comissão, porque aqui eu invoco mais uma vez a Carta Constitucional em seus aspectos principiológicos. O artigo 37 prevê, é de todos conhecido, que a impessoalidade, a probidade, a moralidade, ela sempre deve estar presente na administração pública em todos os seus estamentos. Ocorre que, como bem demonstrado, várias notas de improbidade, várias práticas de ilícitos, em uma equipe do Poder Executivo que sempre se sucedia e sempre estava sendo nomeada como detentores de cargos comissionados, e os ilícitos potencializados com a potencialização da reiteração de ilícitos. Então, o que o Ministério Público de primeiro grau fez, na verdade, foi buscar um efeito paralisante dessas nomeações. E aí, assim, embora não haja uma ação de improbidade administrativa para esse fim, porém, o dolo está mais que demonstrado quando se anota de improbidade, onde no próprio procedimento administrativo perante a Corte de Contas, onde há a possibilidade de se contrastar as imputações feitas pela Corte de Contas, mesmo ali, dizer que não há dolo, como fez o juiz de primeiro grau, a vez do Ministério Público, salta aos olhos que realmente o dolo está comprovado, porque não é crível que uma ausência de licitação não seja ausência de dolo. Com relação à tipicidade na lei de improbidade, a própria lei de improbidade fala de princípios, e os princípios mais caros é da probidade e da moralidade administrativa. Ninguém aqui pode sentir que alguém com nota de improbidade não fira o princípio da moralidade administrativa. E daí, a ausência de uma legislação que impeça, essa é a visão do Ministério Público, a ausência de uma legislação que impeça determinados agentes de assumir cargos comissionados, não constitui empecilho, porque os princípios, como uma otimização da lei, como estão acima das regras e dos preceitos legais, os princípios eles devem viger na sua mais forte expressão. E aqui, os princípios constitucionais da moralidade, com as notas de improbidade, com as provas de ausência de licitação, estão mais do que provados. Então, embora eu tenha conhecimento e saiba como é difícil se adequar à norma ou fato, nesses casos específicos, porque, obviamente, a lei de improbidade, ela prevê a comprovação de dolo, e aí é uma tarefa muito difícil para os tribunais comprovar o dolo, e para a justiça mesmo, mas não é impossível e nem deve ser impossível. Se a intenção do legislador foi tornar impossível a comprovação do dolo, o mesmo não se pode dizer do Poder Judiciário, a quem cabe dizer o direito e a quem conhece o direito. Então, 6 notas de improbidade de determinada agente. Várias notas de improbidade reconhecidas pelo tribunal. Na visão do Ministério Público, está mais do que provado o dolo. O dolo tem que ser extraído das circunstâncias, das evidências de tempo e lugar. Então, por essas razões, não quero mais me alongar. No meu mistério de defender a posição do Ministério Público, eu sempre o farei de uma forma contundente e peço vênia, muitas vezes, pela minha forma de expressar, mas queria dizer que essa é a minha missão e é isso. Eu peço o provimento, então, do apelo do Ministério Público diante da farta e estridente comprovação do dolo, calcado também nos princípios da moralidade, da impessoalidade e dos demais princípios tão caros ao princípio republicano. Muito obrigado. Obrigada, doutor Laércio. Com a palavra, o nobre relator, desembargador Gleidson Pontes. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos iniciais ao doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, como sempre contundente nas defesas dos interesses dos bens públicos e da lealdade processual também, sempre destacada. E Vossa Excelência, nesse processo, faz exatamente isso, separando a questão da improbidade administrativa e o fato trazido a julgamento, fazendo a distinção doutrinária e legal
da incidência desse fato. Impõe-se inicialmente ter presente que, embora a petição inicial exponha como causa de pedir o julgamento de contas irregulares de responsabilidade dos promovidos pelo Tribunal de Contas do município do Estado de Ceará, o pedido autoral consiste expressa e especificamente na condenação do município de Quixaramubim a abster-se de, aspas, de nomear a pessoa com contas desaprovadas pelo TCM-Ceará para ocupar cargo público de comissão de livre provimento, fecho aspas. Observa-se que o Ministério Público não está a postular a condenação dos promovidos pela prática de ato de improbidade administrativa, de que trata a Lei 8.429/92, mas tão somente a condenação do município de Quixaramubim a abster-se de nomear para cargo de provimento em comissão pessoas cujas contas tenham sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas. A Constituição Federal dispõe que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e que o requisito do concurso público não se aplica às nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E eu transcrevo aqui exatamente o artigo 37 da Carta Magna. Vale destacar que a Constituição da República permite que a lei institua a pena de suspensão ou interdição de direito, mas veda expressamente a adoção de penas de caráter perpétuo. E aqui trago também a transcrição do artigo 5º da nossa Constituição. No inciso 47, não haverá penas, B, de caráter perpétuo. Registre ademais que o Código Penal é explícito quanto à temporariedade das penas restritivas de direito, nas quais se inclui a proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, em seus artigos 43, inciso 5º, a interdição temporária de direitos, e o artigo 47, as penas de interdição temporária de direitos são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Em seu inciso 1. Constata-se que, mesmo no âmbito penal, última ratio, de que o direito faz uso para sancionar condutas ilícitas, a eventual proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, por decisão penal condenatória, é necessariamente temporária. No regime jurídico da improbidade administrativa, a perda da função pública está prevista nos incisos 1 e 2 e 3 do artigo 12 da Lei 8.429/92, como sanção aplicável, isolada ou cumulativamente, nas condenações pela prática de ato de improbidade administrativa. A proibição de vínculos funcionais futuros não está prevista em lei como sanção aplicável aos atos de improbidade. No caso Orenzame, o Ministério Público busca impedir judicialmente, sem limitação temporal, a nomeação de pessoas para cargos de provimento em comissão do município de Quixaramubim, por terem as respectivas contas sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas. Ora, se a proibição permanente do exercício futuro de cargo de provimento em comissão não é possível, nem mesmo por via judicial, seja em decisão penal condenatória, seja em condenação por ato de improbidade administrativa, por maior e mais relevante razão, tal restrição de direito não pode resultar de decisão administrativa proferida por Tribunal de Contas que julga contas irregulares. O Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle abstrato, a inconstitucionalidade do dispositivo do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112/90, que proíbe o retorno do servidor
que for demitido ou destituído do cargo em comissão. Aqui eu trago a transcrição dessa ação direta de inconstitucionalidade, expressamente dito no item 3 da ementa. Direito administrativo disciplinar, sanção perpétua, impossibilidade de retorno ao serviço público. 4. Inconstitucionalidade material, afronta ao artigo 5º, inciso 47, letra B da Constituição da República. Norma impugnada que impediu o retorno do serviço público, impõe sanção de caráter perpétuo. Essa ADIM foi relatada pelo ministro Gilmar Mendes e no pleno do dia 3 de fevereiro de 2021. Pode o Tribunal de Contas aplicar multa e imputar débito aos responsáveis por contas julgadas irregulares, nos termos do artigo 71, inciso 7º e parágrafo 3º da Constituição Federal. Mas lhe falta a competência legal para proferir decisão com a autoridade e eficácia aptas a impedir a nomeação futura para cargo em comissão de pessoas responsáveis por contas julgadas irregulares. Por tudo quanto assim exposto, nego o provimento ao apelo. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Como se manifesta a desembargadora Iraneide? Senhora presidente, eu já havia analisado esse processo e o voto do eminente relator, a meu sentir e ver, ele é irretocável. E sendo assim, pedindo todas as vezes ao doutor Luiz Laeste, que tão contundente, sempre faz as suas sustentações, eu ratifico o voto provisório acompanhando o eminente relator. Obrigada, desembargador Iraneide. Desembargador Evaldo? O som está desligado. Som. É o dele, né? Desembargador Evaldo, o seu microfone está desligado. Desculpe, presidente. Pois não, agora sim. Renovando meus cumprimentos, eu quero ratificar meu voto provisório, acompanhando o doutor relator, com as vênias ao doutor Luiz Laeste Fernandes Melo. Com voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Proclamo o resultado do julgamento, apelação civil conhecida e não provida, julgamento unânime, nos termos do voto do eminente relator. Nós temos aqui um outro pedido de preferência com manifestação, diz respeito à apelação civil 020.004162/2022, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Este feito encontra-se na pauta 5.56, em que é apelante o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e apelado César Wilton Sampaio. Advogada do mesmo, a doutora Bárbara Pinheiro Vieira. Eu indago da doutora Bárbara, dispensa a leitura do relatório? Acho que o microfone está desligado. Doutora Bárbara? Porque não está dando para fazer a leitura aqui, não, ela não está aqui. Consta aí o nome dela, doutora Bárbara? Não, tá, ela mesma. Ela não aparece aqui para mim. Doutora Bárbara, está nos ouvindo? Então, acho que seu microfone está desligado. A doutora Bárbara, quando do ingresso, anotou seu nome, foi a doutora Bárbara? Então, nós vamos prosseguir aqui com outro, e dentro em breve retomo este julgamento.
Pede, a doutora Bárbara, nesse intervalo, sai e ingressa novamente, que eu irei prosseguir aqui com os demais julgamentos. Chama aqui já a julgamento item 6, trata-se de uma apelação cível 012 7019 22 2015, da relatoria da desembargadora Iraneide, número da pauta 5.37, em que apelante, a doutora Eliane Alves Nobre, seu advogado, doutor Paulo Souza Barbosa Neto, e apelado Estado do Ceará. Eu indago do doutor Paulo Souza Barbosa Neto. Dispensa a leitura do relatório? Então, pode se manifestar pelo tempo regimental. Meus cumprimentos a todos os presentes. Boa tarde, senhores desembargadores. Boa tarde, desembargadora Maria Leite, relatora desta apelação. Meus cumprimentos especiais aqui também ao doutor Laércio, agora representando aqui o Ministério Público nessa sessão. E prometo ser bem objetivo nas explanações aqui que irei fazer. Inicio sustentação oral lançando a Vossas Excelências, especialmente aqui ao procurador presente, as seguintes indagações. Obviamente que não é necessário que me responda. Mas imaginem, Vossas Excelências, poderia ser na data de hoje ou em data futura, mas antes de deixarem de atuar como magistrados, quando fossem se aposentar. Imaginem, Vossas Excelências, que Vossas Excelências tenham passado por alguns períodos sem gozar férias. E, obviamente, de forma legítima, buscariam o recebimento destas férias, junto ao Estado. E indago a quem cabe a guarda dos livros de anotações e assentamentos das presenças de Vossas Excelências e dos serviços prestados durante toda a carreira de Vossas Excelências. Seriam a Vossas Excelências, esse dever caberia a Vossas Excelências guardar, preservar os livros de anotações e assentamentos em suas residências, ou caberia ao Estado guardar, preservar e mantê-los, todos os livros de anotações e assentamentos de presenças e serviços prestados, anos em que foram gozadas férias, anos em que não foram gozadas férias.
A Procuradoria-Geral de Justiça, as folhas 218 e seguintes, não se pode impor ao jurisdicionado um dever da administração pública e, em particular, nesse aspecto, uma violação manifesta ao princípio
dispõe de duas situações possíveis para cada afirmação da autora, na qual uma, na primeira hipótese, que foi aqui o juízo de primeiro grau acolheu, teria gozado férias, e na segunda hipótese, geraria o direito à fruição de férias do período imediatamente anterior. Um documento dúbio, um documento que gera hipóteses e não situações de fato e de direito, que foi o que ocorreu. A apelante não gozou férias durante os períodos apontados na petição inicial e no recurso de apelação. A sentença, com todas as vênias, premiou o Estado pela sua costumeira desídia e negligência na manutenção, especialmente na manutenção e guarda de documentos antigos. É como encerro. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Paulo. Com a palavra, a desembargadora relatora, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Paulo. Eu vou pela leitura da ementa, excelência, que Pois não. bem concisa, mas encerra o assunto de forma, no meu entender, de forma de compreensão por todos. Então, está assim vazada. Trata-se de apelação nos autos da ação de rito ordinário ajuizada por Eliane Alves Nobre, em desfavor do Estado de Ceará, em cujo feito restou proferida sentença pela improcedência do pedido de declaração de não fruição de férias do período ali disposto, bem como de pagamento das respectivas indenizações. Cruzando todas as informações desse vasto acervo probatório, conclui-se que não restou comprovado o fato constitutivo do direito, arguído pela autora, relativo ao não usufruto das férias do período apontado na inicial, ônus que lhe competia na forma do artigo 373, inciso 1 do CPC. Normalmente, quando há registros internos da Procuradoria, certidão e ficha financeira, em sentido contrário. Portanto, não prospera a atribuição desse ônus ao ente promovido, porquanto a ele compete provar unicamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, apelo conhecido e desprovido. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Passo a colher a manifestação, o voto do desembargador Evaldo. Acompanho a eminente relatora, presidente. Eu, de igual forma, lamentando, né, conheço, por sinal, aqui a parte, a doutora Eliane, né, Alves Nobre, mas, neste momento, acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Proclamo, portanto, o resultado do julgamento, apelação civil conhecida e não provida, julgamento unânime nos termos do voto da eminente relatora. Eu indago aqui da doutora Bárbara. Está nos ouvindo, doutora Bárbara? Boa tarde, excelência. Pois não, pronto. Então, chama a julgamento a apelação civil 020.0041.62/2022, também da relatoria da desembargadora Iraneide. Esta apelação consta no número da pauta 5.56, em que é apelante o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e apelado César Wilton Sampaio, que tem como advogada a doutora Bárbara Pinheiro Vieira. Eu indago da doutora Bárbara, dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, pode iniciar a sua fala pelo tempo regimental. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Quero saudar também os colegas advogados e os demais presentes, né? É um processo que trata-se de um auxílio-doença acidentário, né? Que foi pleiteado pelo
o senhor César Newton, peço até assim a correção do nome dele no sistema, porque o sistema consta César Wilton com W e é César Newton com N Sampaio, e foi julgado procedente pelo juiz Acol, né, que reconheceu a questão do nexo de causalidade, né, sofreu um acidente automobilístico no dia 2 de outubro de 2020, às 8 da manhã, trajeto casa-trabalho, né, e esse acidente, né, resultou em amputação de 1/3, né, do braço do senhor César Newton, né, assim, implicou limitação, né, para ele continuar o trabalho dele. O laudo pericial, conforme acostados aos autos, né, constata que a capacidade é parcial e permanente desde outubro de 2020. Né? Eu também queria salientar que o senhor César Newton ele tem um baixo grau de escolaridade, né? Mesmo que seja reabilitado, é complicado para ele tem um baixo grau de escolaridade. E os termos aqui requer que seja mantida a sentença proferida pelo juiz Acol, que foi reconhecido o nexo de causalidade, né, acidente e a casa-trabalho, né, e requer que seja mantida a sentença pelo juiz Acol. É o que se pede, excelência. Obrigada. Obrigada, doutora Bárbara. Com a palavra, a desembargadora Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos à doutora Bárbara. Eu vou resumir aqui, já adiantando. Eu não vou nem me ater à leitura da emenda, porque, de fato, aqui eu estou modificando a sentença tão somente com relação aos consectários, que esse é o apelo do INSS. Então, no restante, estou reconhecendo, né, que pelo laudo pericial médico, né, tá aqui, ele tem direito a este auxílio. Então, a modificação tão somente neste ponto, reformada parcialmente a sentença, só em relação aos consectários. Então, apelo conhecido parcialmente provido, sentença confirmada em parte, em consonância com o parecer ministerial. Quer dizer, na parte do benefício, eu estou reconhecendo que ele tem. Somente a correção aqui, as condenações, né, da Fazenda Pública, né, que se sujeita a incidência INPC para fins de correção monetária, que se refere posterior à vigência da Lei 11.430 de 2006, e quanto ao juro de mora, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Só essa a mudança que tem na sentença, excelência. Pois não, desembargador Iraneide. Como se manifesta o desembargador Evaldo? Eu mantenho o meu voto provisório acompanhando a doutora relatora, presidente. Pois não, e de igual forma acompanho o entendimento da nobre relatora, proclamo o resultado do julgamento, apelação civil conhecida e não provida, julgamento... Provida em parte, excelência. Conhecida e parcialmente provida a julgamento unânime nos termos do voto da eminente relatora. Então, aqui nós estamos a encerrar os pedidos de preferência. Então, obrigada. Concluídas. Anuncio aqui, através da informação aqui da doutora Ismênia, que nós temos aqui um processo com pedido de vista, mas ele está impossibilitado da continuidade do seu julgamento em razão da ausência da desembargadora Tereza Neumann, que encontra-se usufruindo de férias. Para ficar registrado aqui, trata-se da apelação cível 021-12-23-2022. E eu que pedi vista, também quero informar aos colegas que a partir de amanhã também passarei a usufruir das minhas férias. Depois de tanto tempo, viu, desembargador Gleidson? Então, aqui concluídas as sustentações orais, eu indago aqui aos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado de Ceará
se há alguma manifestação nos processos dos seus respectivos interesses. Sem requerimentos, Excelência. Doutor. Nenhum requerimento a fazer. Pois não. Na Obrigado. sequência, eu indago também aos demais integrantes desta Câmara, os demais votantes, se confirmam a votação provisória proferida nos processos de pauta e extra-pauta, nos dois sistemas, SAGE-SG e PJE. Confirmo, senhora presidente, todos os meus votos proferidos. Então, proclamo o resultado conforme... Eu também confirmo. Confirma, né? Desembargador Evaldo também confirma, né? De igual modo, confirmo, presidente. Então, proclamo o resultado dos julgamentos nos termos dos votos provisórios, agora tornados definitivos. E aqui nós concluímos a nossa pauta, né, de julgamento. Indago da Câmara algum registro a ser feito? Excelência, eu queria sim, né, já que Vossa Excelência, de modo muito justo, vai iniciar suas férias, então, quando for da passagem do seu aniversário, não estará aqui na Câmara, né? Isso. Eu queria antecipar aqui os votos de parabéns, né? Para o seu aniversário que está chegando aí, né? Já no próximo dia 5, né? Do mês de junho. Então, era essa manifestação que eu queria fazer. Muito obrigada, desembargadora Iraneide. Muito obrigada, desembargador. Igualmente, presidente. Muito obrigado, meu conterrâneo, desembargador Evaldo. Desembargadora Naíde, da Defensoria Pública também acosta a esse tributo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muita saúde para a senhora. Muito obrigada, doutor Bené. Isso. Eu também aqui, eu quero propor aqui um voto de pesar pelo falecimento da defensora pública, doutora Elzani Rabelo Sampaio, cujo falecimento ocorreu na data de hoje. Lembro-me bem que quando eu passei a trabalhar aqui em Fortaleza, foi aquela defensora pública em que, à época, trabalhava em uma vara muito delicada, uma vara criminal. E, realmente, a doutora Elzani sempre foi aquela defensora que chegava cedo ao fórum, lá da Praça da Sé, e só saía à noite. Era uma devotada mesmo. Então, quero propor aqui, devendo ser comunicado este voto de pesar a uma irmã da mesma, Maria Luísa Rabelo, e também aos seus 2 filhos. Todos de acordo? Pleno acordo. Obrigado. Pleno acordo, excelência. De acordo, presidente. Sim. Pode ser. Bem, excelências, eu tomei conhecimento, na qualidade de secretário executivo das Procuradorias Civis, que uma irmã do desembargador Emanuel, que também é irmã de uma procuradora, a doutora Liduína, ela faleceu. E aí eu não me recordo o nome, mas eu queria só que, uma vez constatada, queria propor a Vossa Excelência um voto de pesar. Todos de acordo? De acordo. De acordo, excelência. Nós temos aqui 105 processos, a informação, julgados 105 processos. Eu quero aqui propor um voto de parabéns ao geólogo Micaelon Belchior Vasconcelos, que recebeu o prêmio José Bonifácio de Andrade Silva como mérito servidor público por serviços prestados como funcionário público federal relativos às suas atividades em apoio ao desenvolvimento da geologia do estado do Ceará. E tenho a honra de dizer que trata-se esse geólogo do sobrinho aqui da desembargadora Iraneide, né? Todos de acordo? De acordo, presidente. O mesmo será comunicado deste voto de parabéns. Então, não tem mais nenhum registro, né? Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão
e desejando a todos uma ótima tarde.